Vamos a mais um Conexão CrossWalks, hoje falando com o Eduardo Lopes, que é um querido amigo, gerente comercial da CrossWalks, uma pessoa que a gente conhece há um bom tempo, desde que era um vendedor de alto nível, evidentemente, e o que o levou a ser o diretor comercial da CrossWalks. Bom, Eduardo, inicialmente, como é que foi essa transição de vendedor para gerente comercial, que é uma coisa um pouco mais complexa? Primeiramente, bom dia, né? Obrigado pelo elogio aí. Essa transição, ela meio que aconteceu naturalmente. Quando a gente começou a CrossFox, na época, veio eu e o Alisson, a Fox já existia, né? Aí veio eu e o Alisson para a gente abrir mais um leque, um nicho de mercado dentro da CrossFox, que seria fora do cabo de cobre nu, seriam o restante dos materiais, que é os cabos isolados, materiais elétricos e tal. Então a gente começou isso daí, tinha só terminalzinhos, era bobinas de cabo, pouca coisa. Então isso eu fui adotando e abraçando toda essa operação, não só na parte comercial, auxiliando, mas também na parte operacional da empresa. E aí a empresa foi tomando corpo, foi criando novos colaboradores, foi entrando mais pessoas, tal, e isso foi tomando corpo. E aí eu sempre estava na linha de frente, desde do início ali. Então o processo meio que no final ele foi meio que natural. Então eu acho que para você ter um cargo de gestão, não adianta você conhecer só um pequeno ponto da empresa. Eu acho que você tem que enxergar a coisa de uma forma maior, enxergar a empresa de como ela funciona, o que você é capaz de fazer, o que é possível, o que não é. E aí você consegue gerenciar e você consegue tomar decisões mais assertivas. Então, eu acho que pelo fato de eu conhecer a empresa num todo, é lógico que depois você vai acabando se desligando de algumas fases mais comuns e mais do dia a dia, mas isso acaba te dando uma credibilidade, te dando um conhecimento, te dando uma força, uma inteligência maior para você poder administrar tudo isso que o cargo exige, né? Você ajudou a formar a filosofia da Cross, né? Como você vê desde o começo, ela acaba passando também pelas suas ideias. Acho que isso também ajuda bastante, né? Sim, ajudou muito. Eu acho que a forma de a gente trabalhar era errando e acertando, que eu acho que isso faz parte da vida de todo mundo. Claro. E aí a gente foi criando filosofias, melhor atender assim, melhor isso, melhor criar o relacionamento, tanto na parte comercial quanto na parte operacional ali, com as pessoas que estão retirando na porta, com o atendimento, a forma de abordar o cliente e num geral. Eu acho que tudo isso foi influência e eu fui influenciando algumas partes aí e a empresa tomou esse corpo que é hoje. Você é formado em Engenharia de Produção e Mecânica. E mecânica, eu acho que foi o último curso que teve nessas duas engenharias em uma exatamente, o curso de produção Engenharia de Produção e Mecânica. Hoje são engenharias divididas, né? Ou é produção ou é mecânica. E na minha época ainda tinha esse curso que era as duas situações juntos. A parte mecânica é aquela parte mais voltado tornearia, a parte indústria, automotiva, tudo isso daí envolve essa parte da mecânica, né? E a de produção, ela já envolve mais, um exemplo de fábrica, linha de PCP, documentações, a linha de produção, montagem de linha e tudo isso. Então, eu peguei as duas partes aí do curso, vamos dizer assim. Você chegou a trabalhar especificamente nesse formato ou você já, com a chegada da Cross, a coisa mudou e você adaptou a sua vida a essa situação? Eu acho que assim, até é curioso, porque na minha sala de aula, da galera que a gente se formou, na parte comercial, estudando engenharia, só tínhamos duas pessoas, eu e um colega meu, Sérgio. O restante, todos eles já trabalhavam em indústrias, a grande maioria estagiário na parte de qualidade ou, né,
na parte operacional ali e tal. E na parte comercial sempre eu já comecei a faculdade já na parte comercial. E tanto é que uma história curiosa é que quando eu fui que caiu mesmo o comercial em mim, que o bichinho do comercial picou, eu acho que foi quando eu entrei de estagiário numa empresa para vender prensas hidráulicas, e eram uns monstros, umas máquinas gigantes. E, na verdade, eu entrei ali era estagiário, para fazer a chamada do cliente ali e tal. E a empresa ela tinha uma loja que ficava ali como é que chama? Esqueci o nome da rua ali, no Pari ali. Na rua Piratininga, que é só coisas de máquinas, de ferramenta e tal. E aí, imagine você na rua Piratininga, na porta da loja, porque o dono da empresa queria que eu ficasse na porta da loja trazendo o cliente, mas, cara, é muito difícil. Não é uma venda igual você vai vender uma camiseta, uma bermuda. Lógico. 3 por 1. Aquela coisa que tem aquela chamativa. Era uma máquina gigante, as pessoas olhavam e falavam, nossa, que legal. Era muito mais curioso do que querer comprar. E na época já tinha internet, então a galera procurava muita coisa pela internet. Era uma venda muito técnica, né? Muito, muito técnica. E aí o dono da empresa queria que eu ficasse na porta. E imagine você numa porta da rua Piratininga, passando um monte de carro e algumas pessoas. E aí eu via que o telefone tocava muito. E tocava muito o telefone, tocava muito. Só que eu não podia ir lá no fundo para atender esse telefone. Aí um dia eu peguei o rapaz da manutenção lá, era o seu José. Eu falei, José, tem um telefone velho aí e tal? Aí ele, eu acho que eu tenho um aparelho aqui, e pegou. E eu tinha visto que lá na frente tinha uma tomada de telefone. Aí eu falei, minha esperança, se aquilo ali conectar e saiu a linha, vamos trabalhar. Aí o que eu fiz? Coloquei lá, deu linha. Falei, primeira coisa, tocou o telefone, tocou lá na frente. Falei, tá lindo. E aí eu via que o menino lá no fundo lá tinha um outro rapaz vendedor e só ele tirava pedido, só ele vendia. Pô, mas eu tô aqui para vender e eu não consigo vender. Aí o que eu fiz? Peguei um bloquinho, uma caneta e aí eu ficava ali na frente. No meio tempo que o menino não atendia o telefone, eu atendia ali na frente, tal, não sei o quê, e anotava o contato, falava, eu vou te ligar depois. E aí, o que acontecia? Chegava a hora do almoço, eu saía meio-dia e tal, e o menino saía 1h. Nesse intervalo da 1h, era o horário que o pessoal também, a grande maioria, almoça da meio-dia a 1h. O pessoal já estava no escritório. Aí o que eu fazia? Eu tinha que ir lá para o fundo, porque tocava o telefone. Eu começava a ligar para esses clientes que tinham ligados, eram potenciais clientes. E aí eu comecei a ter retorno e comecei a vender. Então, dali que eu comecei a vender, a ter contato com o cliente, eu comecei a entender as dificuldades e tal, e fui me virando. E aí depois foi surgindo o dia a dia até chegar aqui. Você está dando uma dica muito interessante. Você fez uma faculdade de engenharia de produção e mecânica, ou seja, uma coisa estritamente técnica. Muito técnica. Mas na sua cabeça, você estava se preparando para ser um bom vendedor com muito potencial de informação dentro dessa área. É mais ou menos por aí? Ou foi coincidência? Não. Assim, acho que tem as duas situações. Tem a coincidência e tem a forma de melhor atender o cliente. Eu, por exemplo, quando eu vou atender um cliente, eu sempre tento passar para ele a melhor forma a qual eu queria ser atendido. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Você tem que se colocar na pessoa que está do outro lado. Existem clientes de tudo quanto é tipo. Aqueles caras mais exigentes, os que não falam, os que te xingam, os que são atrapalhados. Tem diversos, mas você tem que tentar se enquadrar e enxergar do outro lado. Segundo ponto, se você souber o que você está vendendo, é muito mais fácil. Então você consegue trazer e dar muito mais soluções. E eu sempre fui muito curioso, muito voltado para essa parte técnica. Então a engenharia já veio de um gosto meu. E aliado ao comercial, eu acho que foi uma receita que deu muito certo. Então, para mim, é a parte que eu tenho mais
falar o português, claro, acho que eu não consigo enxergar outra palavra, que é o tesão de vender, de poder ajudar, de poder dar aquela solução. Então aquela frase que está ali no fundo lá, soluções em materiais elétricos, eu acho que é isso. Você está do outro lado para dar uma solução ao seu cliente. E você sabendo o que é, tendo a parte mais técnica, conhecendo o potencial da empresa, eu acho que tudo fica muito mais fácil. Eu vi uma vez uma frase, quando eu disse assim para alguém, eu tenho muita dificuldade de vender. Aí ele disse assim, mas você vende o tempo inteiro. Sim. Então, por exemplo, quando eu estou num comentário, eu estou fazendo um comentário de futebol e eu estou vendendo aquela ideia para alguém, que ela pode comprar ou não. Sim. Então, todo mundo vende tudo. Sim. Todo mundo. Você entra num bar, ele está vendendo água, está vendendo café. Aí você vem na CrossOx, ela vende fios e cabos. Aí você vai na prefeitura, ele vende... enfim, todo mundo vende tudo, né? Ou seja, todo mundo potencialmente é um vendedor, não é, Eduardo? Eu acho que. E aí, quando você se especializa para ser um vendedor de um nível acima, me parece um segredo interessante para a pessoa. Sim, eu acho que todo mundo é um vendedor. Lógico que tem gente que é mais tímida, tem gente que é mais despojada tal, mas todo mundo tem um pouquinho do vendedor. Tem pessoas que, infelizmente, só ficam pensando na parte financeira, que eu acho que o vender não é só a parte financeira. O financeiro é uma consequência do seu trabalho e daquilo que você fez. Então, eu acho que a gratificação de você estar vendendo é o seu retorno financeiro. Então, você fala, estou fazendo legal, estou fazendo bem. Então, e é estimulante, né? Então, eu acho que, assim, todo mundo tem um pouquinho de vendedor. Talvez seja enxergar as possibilidades, as possibilidades que a vida ou aquela ocasião te dá. Às vezes você está, sei lá, está num grupo de amigos e surge uma oportunidade de um negócio. É saber enxergar essa oportunidade e trabalhar ela em cima. E quando você está aliado a ter o conhecimento, a saber o que você está fazendo, saber qual tipo de produto, o que você vende, fica muito mais fácil, fica muito mais cômodo, vamos dizer assim, né? Você citou os diversos tipos de cliente, né? Sim. E você disse assim, tem aquele que é mal-humorado, ele te xinga e tal. Qual a reação que um bom vendedor deve ter numa diversidade dessas? Eu acho que, assim, violência não se trata com violência, mas não que seja uma violência. Agressividade. Uma agressividade não dá para tratar com uma outra agressividade. Eu acho que você tem que manter a calma e tentar achar o foco e a solução. Às vezes o cara está vibrando numa energia muito alta e você pega ele no momento errado. Tentar acalmar e tentar chegar numa linha de raciocínio, numa solução. Não adianta o vendedor entrar na pilha do cliente. Porque se entrar na pilha do cliente, você não vai chegar a lugar nenhum. Não isso só na venda, acho que na vida inteira, né? Se não for um pouquinho mais racional, deixar a emoção de lado um pouquinho e for mais racional e tentar chegar numa solução, eu acho que aí acaba não chegando a lugar algum, né? Você faz treinamento dos vendedores da CrossOx? Geralmente a gente tem um auditório, uma sala de auditório, então a gente traz alguns fornecedores para poder apresentar os seus produtos, mostrarem os seus produtos. Muitas das vezes até eu mesmo sento, o vendedor tem alguma dúvida, alguma coisa, eu ajudo, auxilio. O próprio cliente do próprio vendedor às vezes liga, a gente auxilia. Eu acho que é uma ajuda mútua entre um e outro e a coisa vai andando para frente. Hein? Por exemplo, a CrossOx, num determinado momento, está precisando de um vendedor. Sim. Você é o diretor comercial. Qual é o critério? Como é que você chega nessa pessoa? Ou não sei se existe uma regra, enfim. Como é que funciona isso? A gente até brinca que o vendedor bom sempre está empregado. É difícil encontrar um vendedor na linha do material elétrico, não digo no restante, né? Mas na linha de elétrica, o vendedor bom sempre está empregado. Mas acho que assim, a gente conversa um pouco, vê a forma que a pessoa lidar na conversa, se ela é uma pessoa que se expressa muito bem, a gente acaba conversando um pouco de cliente, se tem conhecimento, porque a gente acaba... O mercado de material elétrico ele é muito grande, mas
é muito comum um cliente com o outro, principalmente os de grande potencial. Então, se tem o contato, se tem o conhecimento, a gente acaba conversando, esse bate-papo, dá para você ter uma sacada se o cara sabe, se a pessoa sabe o que está falando ou não. Às vezes existem vendedores que trabalham numa fábrica de cabos, mas às vezes não conhece o produto que vende, porque ela não lida diretamente com o cliente, ela acaba lidando somente com a parte operacional. Então, aí vem onde, se a pessoa vem trabalhar conosco, vem o treinamento, vem o conhecimento, para poder repassar para o cliente uma credibilidade, uma confiança, né? Eu acho que isso é o principal. O meu mundo é o mundo do futebol. Sim. Se você tem uma necessidade numa posição, muitas vezes você vai lá na base, né? Você vai. A Cross, ela costuma pegar pessoas da própria empresa e de outra função e promover. Numa outra reunião eu até conversei isso e passei isso até para o Paulinho até. Eu acho que é muito mais fácil você pegar alguém da sua base, igual do futebol, e trazer e vai criando e moldando essa pessoa, e com o tempo ela se desenvolve, e aí ela acaba andando sozinha ali, até na parte comercial, do que algumas vezes trazer alguém de fora sem nenhuma experiência. Eu acho que assim, uma das coisas que ajuda muito é a cultura da empresa, é o contato, é o conhecimento, o conhecer um com o outro. Fica muito mais fácil e mais simples. A gente tem exemplos aí eram motoristas, era motorista e virou vendedor. Que legal. Tirava nota, faturamento, virou vendedor. Era o menino da expedição, de separar material, entrou como estagiário, ou entrou como jovem aprendiz, se tornou auxiliar de compras, se tornou comprador ou auxiliar de vendas. Então, a gente tem esses exemplos aqui e eu gosto muito. Eu vou te falar a verdade, eu prefiro, porque também, quer queira, quer não, você motiva o grupo inteiro. Então, assim, um exemplo. Vamos pegar hoje CrossFox. Todo mundo almeja ser vendedor pelo fato financeiro. Não dá para ser hipócrita nisso. Onde você consegue adquirir um melhor salário. E todo mundo quer um melhor salário. E o pessoal, vamos dizer que está ali, um jovem aprendiz. Quando ele começa a enxergar que existe um plano de carreira, que as pessoas vão andando e vão subindo, e que um chegou e o outro foi ser vendedor ou foi trabalhar em outras funções dentro da empresa, a qual ele gosta e curte e está indo bem, eu acho que isso você acaba motivando o restante, você acaba motivando o grupo. Então, eu acho que essa é uma fórmula muito, muito boa. E fica fácil nessa questão relacionamento, né, entre pessoas, né, interpessoal. Eu acho que isso ajuda muito também. Então, eu acho que essa motivação ela acaba trazendo boas energias para o grupo todo. Eduardo, e o pós-venda? Vendeu, fez uma grande venda, que beleza, ganhou uma comissão e tal. Larga ou tem que fazer alguma coisa? Não, tem. Sempre tem que estar manutenção. Eu acho que a venda, ela não dá para ser só valor, preço, produto, qualidade, não é só isso. Existe o relacionamento, existe aquela cativar o cliente, existe você estar presente, saber o que está acontecendo. Lógico, nesse meio todo vai ter um cliente ou outro que é aquele cliente de momento. Comprei aqui, vendi, tal, acabou. Mas tem outros que eles têm potenciais gigantescos e vão continuar tendo obras, fazendo obras, utilizando os materiais. Então, você tem que estar sempre muito próximo do seu cliente. Quando você se afasta demais, quem não é visto não é lembrado. Esse ditado é antigo e é muito real. Aí você acaba perdendo o relacionamento. Eu acho que o mais importante é você ter no seu cliente, quando ele lembrar, preciso comprar um cabo, um exemplo, ele lembrar de você. Por mais que você, às vezes, nem está trabalhando mais nessa linha, mas o cara vai lembrar de você. Eu tenho clientes até hoje que me ligam, você está na Cross ainda? Ou você está trabalhando com isso ainda? Tô. Pô, preciso ver isso, ver aquilo e tal. Como eu tenho clientes também que até hoje não conseguem se desvincular do meu atendimento. Eles sempre querem falar comigo.
Então, eu acho que isso é um resultado de criar um relacionamento, de ter uma credibilidade, de passar confiança e assim vai. Portanto, passa muito pelo pós-venda, né? Passa-se muito. Às vezes o preço é o menor dos interesses, vamos dizer assim, o valor, aquela briga. Lógico, tem que estar próximo da realidade e tal. Mas às vezes o relacionamento, o pronto atendimento, o dar soluções, a agilidade, eu acho que isso conta muito. É um conjunto de situações para poder aquela venda acontecer. Não é simplesmente um tirador de pedido. O cara manda lá, você digita e tal, e acho que isso não acontece em várias empresas, mas aqui para nós isso não rola. Vocês têm um problema que eu considero um bom problema, mas é um problema, até pela conversa que a gente tem com muita gente aqui no Conexão CrossFox, que vocês trabalham com produtos qualificados, Sim. com produtos com todas as qualificações necessárias, que obviamente tem um custo maior do que um produto pirata que chega contrabandeado. Sim. Como é que você consegue convencer o teu cliente a pagar mais? Porque ele pode achar, não, é a mesma coisa e tal. Como é que é essa estratégia de mostrar para a pessoa, olha, claro que custa mais caro, é o material de um nível mais alto. Assim, eu acabo fazendo muito isso e acabo indo muito saindo para fazer a visita, indo pessoalmente nos locais, né? Eu acabei viajando aí por causa da parte comercial. Acho que eu já viajei quase que o Brasil inteiro. Eu acho que o primeiro é o olho no olho. Eu acho que o tete a tete ainda ele é muito importante. Você estar lá, fazer a visita, se mostrar, né, estar ali presente no cliente. O segundo é você conhecendo a parte mais técnica também já te facilita muito. Porque às vezes a pessoa está com uma dúvida ou outra. Geralmente a gente pede para conversar com o usuário, com parte do engenheiro, com o projetista. A gente vai mostrando soluções e vai mostrando a diferença de um produto para outro. Vai dando aquele alerta. Hoje tem muito cabo falsificado. A gente estava conversando isso agora há pouco. Hoje o celular ele veio para facilitar a vida da gente. A internet está na nossa mão. Então hoje... vou comprar um cabinho 2,5. A pessoa vai lá, joga no Google, pesquisa, vai aparecer, pode colocar. Se colocar agora, você vai ver lá, vai ter preço de R$200, 180, R$200, vai ter preço de 80, R$70. Poxa, mas qual é a diferença de tudo isso? Então é aí que vem a ajuda de você lá mostrar aí o cabo, um exemplo do cabo, né? Tem vários outros produtos. Você mostrar as certificações, você trazer o cliente na empresa para conhecer o tamanho da empresa, o que ela trabalha, tudo isso influencia para que o cliente tome a decisão mais assertiva. Vai ter situações, não dá por causa do prazo de entrega ou por algum N fatores aí. Mas a grande maioria é você mostrar, ir lá, atender, levar o seu produto, que seja uma amostra, alguma coisa assim, mostrar as certificações, levar, por exemplo, igual a gente de cabo, a gente gosta muito de levar o pessoal na fábrica. Às vezes, não conheço a marca Telefil, um exemplo. A gente gosta muito de, junta lá, traz o seu pessoal de homologação, o seu engenheiro, a sua parte mais técnica, tal. Vamos lá conhecer a fábrica, vamos lá conhecer a nossa estrutura, vamos lá conhecer a estrutura da CrossFox, tal. E isso o cliente já começa a te enxergar com outros olhos. Às vezes no concorrente não tem, ou às vezes é esse cara da internet que está vendendo a R$78, R$79 um rolo que você não sabe nem quem que é, você não tem garantia nenhuma, que hoje está acontecendo muito, né? Quando eu entrevistei o Paulo Henrique Durst, né, que é um dos fundadores da empresa, junto com o Alisson Gris, Sim. Ele contou uma história da primeira venda dele, que ele falou, foi vender para o japonês não falava comigo, eu brinquei com ele, ele não respondeu, fiz uma piada e não fez nada, até pelo perfil do Paulo. Aí eu falei, perdi, né? Cheguei, foi uma vergonha, minha primeira venda foi um fracasso. Quando ele chegou, tinha vindo de fax, um pedido enorme. Nossa, de fax aí. Você tem histórias assim que você falou, nossa, perdi e deu tudo certo? Eu entrei como vendas depois dessa de máquinas aí, na parte de material elétrico, eu entrei em vendas como estagiário também. E
Eu lembro que na época era assim, me deram uma lista com o nome da empresa e os telefones, e eu ligando. Eu ligava todo dia praticamente e ia fazendo a lista toda. Aí, se viesse alguma cotação ali naquele momento, eu parava, fazia aquela cotação, tentava vender e tal, e ia. Mas eu acho que a primeira venda que eu lembro que eu não sabia nem o exemplo. Eu pegava o preço, qual era a margem, qual é o preço que eu posso alcançar ou não. Mas eu lembro que eu fiz uma lista enorme para um cliente, enorme. E aí o rapaz me perguntava as marcas, o que era, e eu sabia responder mais ou menos, né? Então, muitas coisas, um exemplo que eu ficava fazendo, eu tinha um arquivo morto, nem sei se a galera sabe o que é um arquivo morto hoje, e era de ferro, eu puxava e tinha vários catálogos, né? Então eu não sabia, naquele momento vago que eu não tinha, eu pegava os catálogos e começava a olhar, ler e tentar ver, entender o que era aquilo que o cara tinha me cotado e tal. E eu lembro que eu tinha feito uma lista enorme pro cara. E aí ele me perguntando e tal, e eu com a ajuda, na época o Alisson era meu chefe, e aí eu perguntando e ele me dava umas auxílios e tal, e a gente foi fazendo, até que de repente aí começou a vir os pedidos, a mesma coisa, era lista e lista assim de fax. E aí agora como é que eu faço o resto, né? Porque a venda não é só simplesmente passar o preço, cotar e passar o preço e vir o pedido. Você tem toda aquela... Colocar no sistema, fazer andar, se não tem imediato, se tem alguma coisa que tem que solicitar algum fabricante para chegar, que tem a encomenda para poder entregar, tem a parte logística. Então, a venda ela vem desde o interpessoal, o relacionamento com o cliente, até o final, a hora que o cliente chega o material lá, e depois você tem que voltar para falar, tá tudo bem, chegou, que é o pós-venda, tá tudo certo, e aí tem mais alguma coisa, precisa fazer isso, e assim vai. A venda, eu acho que ela é tudo isso, mas que eu me lembro foi essa. Não passei muita vergonha, mas eu só olhava e falava, e agora? Ele não sabia que você não sabia. Exatamente. E aí depois foi por bastante tempo, a gente atendia ele por muito tempo, e outros clientes. Eduardo, o vendedor, ele é o rosto da empresa, né? Por exemplo, tem algum pepino, porque às vezes acontece, né? Atrasa alguma coisa, é normal, faz parte do dia a dia. Não é o dia a dia da Cross, mas acontece. Sim. O cliente, ele vai falar com você. Você é a cara da empresa, é isso? Ou você é vendedor? Sim. Não, eu não coloco isso só como o vendedor, tá? Eu acho que, assim, lógico que o vendedor é o primeiro contato que o cliente vai ter. Então... aquela primeira impressão, às vezes, é a que fica. Para você reverter, às vezes, fica difícil. É aquela coisa, você demora a eternidade para conquistar um cliente e é 1 segundo para você perder. Mas eu acho que a cara da empresa ela não está só no vendedor. Porque, quer queira, quer não, a pessoa que vai expedir um material aqui, que vai entregar para o motorista, por exemplo, ele também é a cara do vendedor. Ele também é a cara da empresa. Uhum. Ele também faz parte da venda. Porque se ele não fizer direito, tudo aquilo que eu fiz, vou falar no meu caso tudo aquilo que eu fiz lá atrás não vale nada. Não, mas eu digo, ele vai ligar para você, né? Vai retornar. É nesse aspecto vai retornar. Eu acho que até o próprio motorista nosso, ele é a nossa cara. Ele é a cara da empresa. Se ele chegar lá e ele trata muito bem o nosso cliente, se ele tem um relacionamento bom ali, isso ajuda. Eu já fui em clientes que o nosso motorista tinha passado mal e, por coincidência, umas 2, 3 semanas depois eu acabei indo lá nessa empresa, uma empresa gigantesca do Brasil, não sei nem se eu posso falar o nome, mas... Você que sabe, você que é o diretor comercial da CrossFox. Mas é uma empresa grande, E aí o nosso motorista, por coincidência, tinha passado mal, acho que era muito calor e tal. E quando eu cheguei lá, o próprio comprador, o seu motorista tá bem e tal, não sei o que. Então, isso só demonstra para mim que isso é um reflexo. Se ele for bem, atender bem, se ele for bem quisto, ele é bem quisto no geral. E isso reflete no vendedor. Mas sim, a primeira impressão é o que fica é o de vendas. O vendedor é a cara da empresa. Se ele está
se ele está motivado, se ele está dentro da filosofia da empresa, eu acho que ele é a porta de entrada ali, é o carão da empresa, sim. Você tocou num tema muito legal. Você falou o vendedor motivado. O vendedor ele depende de comissão e depende, né? Mas tem Sim. comissão é o forte, né? Sim, sim. O vendedor ele pode acomodar por ganhar muito ou desanimar por ganhar pouco. Como é que você faz para o time estar sempre querendo o jogo? Pode, pior que pode. Eu acho que o acomodar faz parte da natureza do ser humano. Eu acho que quando você se estabiliza, seja ela financeiramente ou profissionalmente, você às vezes acaba se acomodando e eu acho que isso é natural. Eu acho que o incentivar o vendas, não só o vendas, como a empresa toda, a ter aquele tesão de fazer e de fazer acontecer, ele é bem complexo e bem difícil. Acho que a gestão de pessoas entra nessa parte aí e é bem difícil. Você lida de uma forma, outro você lida de outra. Mas o vendedor ele tem a automotivação pela comissão. Então, quanto mais ele vender, mais ele vai ganhar. Mas a gente sempre está olhando e sempre a gente está monitorando os valores, quanto está vendendo e tal. A gente sempre aparece algum cliente novo que é o perfil de tal vendedor. Ô fulano, vai para cima desse cliente, vamos fazer, vamos tal. Aí você motiva o cara, quando faz o pedido acontecer, o cara, porra, legal, aconteceu. E eu acho que essa é uma das formas para poder fazer acontecer. O que é o perfil do vendedor? Cara, eu acho que é uma parte complexa, porque assim, tem clientes que, quando você pega o primeiro contato ali, tem clientes que é mais recuado, tem clientes que é mais brincalhão, tem clientes que compra X linha de produto, tem clientes que compra Y linha de produto. Então, nesse meio de uma equipe de vendas, você tem vários tipos de vendedores. Atende um tipo de linha, outro tem mais conhecimento, um exemplo, numa automação, o outro tem um conhecimento maior numa linha uma parte de alta tensão, de média tensão, o outro tem um conhecimento maior num cliente que exige um atendimento que vai ter inspeções, homologações e tal. Então, isso você vai encaixando esse perfil de cliente para esse perfil de vendedor para que a coisa funcione bem. Porque não adianta, eu só sei vender parafuso. Aí eu mando para você, você me manda um cliente que só compra, sei lá, cano de PVC, eu não vou saber atender, entendeu? Então eu tento enxergar isso dentro de uma equipe e dentro do que está chegando para nós, para poder encaixar o melhor atendimento, vamos dizer assim. Uma coisa curiosa que aconteceu, eu tenho a honra de falar da Cross já há bastante tempo. Durante a pandemia, veio a pandemia, puxa, né? Como é que vai ser agora? E a Cross teve um crescimento espetacular durante a pandemia. Foi surpresa para vocês? Porque sim. Como é que você vai prever uma pandemia? Ninguém estava preparado para aquilo. Foi surpresa? Foi. A pandemia foi um choque. Mas foi surpresa. Eu acho que estava todo mundo em casa e começou a querer construir, fazer e reformar e fazer acontecer. Mas foi uma surpresa. O crescimento foi muito alto mesmo. Tá certo que os valores também subiram, os custos subiram. Então, na realidade, assim, se a gente pegar em valor faturado, lógico que ele aumentou, mas o custo também aumentou. Então, a lacuna que está ali no meio, que é a lucratividade, ela se manteve ou ficou maior. Foi um crescimento muito exponencial. Eu não imaginava que ia ser isso. A gente sempre pensa no pior. Claro. Acho que faz parte do ser humano pensar no pior. E até, só fazendo parênteses, como o vendedor depende da comissão, você imagina, não vai ter venda, ferrou. Assustou, porque aí você começa a enxergar e fala, parou, vai parar as indústrias, vão parar as obras, vão parar tudo, e como é que a gente vai fazer e tal. E eu mesmo, na hora, como é que vai ser, como que a gente vai andar, porque é uma situação que eu pelo menos nunca imaginei na vida. Claro. Acho que eu nunca tinha visto nem filme, pelo menos. Verdade. E de repente veio isso, e acho que
o mais importante é você aprender com essas diversidades, mas eu não imaginava que ia ser tão exponencial o crescimento a partir disso. Por contrapartida, teve a parte ruim. Algumas empresas que não tinham preparo acabaram fechando ou Até diminuindo. clientes da Cross, né? Até clientes da Cross, sim. Mas eu acho que aí deu uma separada do joio do trigo. Os que estavam pior deu uma diminuída. Como foi na época da Lava Jato, por exemplo. Tinha empresas, vamos falar de material elétrico, tinha empresas de várias pequenininhas que atendiam essas empresas por necessidade que as empresas maiores tinham, os clientes maiores tinham, de material, de demanda, de correria e tal. Quando veio o Lava Jato que deu aquela quebrada nas principais empresas do ramo aí nosso no Brasil, muitas menores que não tinham capital, não tinham lastro, acabaram caindo, né? E aí deu uma separada, deu uma limpada também no mercado. Mas é um desafio constante, né? Não é uma coisa linear, né? Não. É um desafio todo dia. O vendedor é um desafio todo dia, né? Imagine que você começa 0 todo mês. Você zerou. Quer dizer, menos alguma coisa, né? Tem um monte de coisa pra você pagar. Exatamente. Você começa 0, você começa literalmente 0, aí chega no final do mês, você está correndo atrás para bater aquela meta, aquele valor, tal, não sei o que lá. Aí você, putz, consegui, legal. Vira o dia seguinte, meia-noite, você acorda, vem para trabalhar 5... chega aqui 8 horas da manhã... 0. Vamos começar tudo de novo. É um desafio gostoso, imagino. Para quem gosta, é um bom desafio. Não dá para você se acomodar, pelo que você falou. Até porque, imagina, Eduardo, quanto tempo você tem já nesse trabalho? Eu comecei com 18 anos, estou com 40. São 28 anos, é isso? 22 anos. 22 anos, isso. Não peço para jornalista fazer conta que é um terror. Mudou muito, não mudou a estratégia? Ou mudaram as estratégias de vendas? Ah, mudou muito. Bom, na época que eu comecei, vamos falar em parte tecnologia, internet, e-mails, era isso que tinha. Aí ainda tinha um fax, muita empresa ainda tinha fax e tal. Aí se mandava muito mala direta na época. Mala direta, nossa senhora. Era muito... Você que é jovem, procura no Google que você vai achar. Estou me sentindo um velhão. Mas era assim, era uma forma de atender o cliente. Os compradores eram diferentes, as empresas, a filosofia das empresas, a forma de atendimento era diferente. Aí, quando, por exemplo, entra a pandemia, já pulando bem para frente, começou agora, por exemplo, muita reunião virtual, muita reunião online. Em consequência, é um reflexo da pandemia, que não podia ter as presenciais. Já é outra coisa, né? Já mudou. Então, já mudou todo o perfil de atendimento, a forma de se trabalhar. Então, a gente pega desde o início até agora. Hoje, é gigantesca a diferença de atendimento e a forma de lidar com o cliente. E uma coisa que também surgiu muito, que eu tenho certeza que você vai concordar com isso, o compliance, né? Hoje, Exatamente. Quando você começou, não se falava sobre isso. Eu acho que o compliance pegou forte, para falar a verdade, pelo menos o que eu senti, foi depois do Lava Jato. Acho que depois do Lava Jato, essa parte do compliance pegou muito forte, muito forte. E aí foi tornando essa filosofia diferente, os contatos com os clientes eram mais frios e tal. E até agora, hoje, que, por exemplo, chega numa questão de uma reunião virtual, muitas vezes tem reunião que você está conversando com o comprador e tem alguém acompanhando. Nos compliance, por exemplo, quando você vai fazer uma visita presencial, muitas das vezes vai o próprio comprador e mais alguém junto, ou o próprio gerente, ou o próprio diretor comercial, alguma coisa assim, está acompanhando. Então, isso mudou muito. Isso... Foi bom? Foi ruim? Que você Eu acho que é bom. Eu acho que profissionaliza o dia a dia. Eu acho que atualiza, moderniza. Eu não acho ruim, não.
Para as grandes empresas não tem nenhum problema, até pelo contrário, né? Até dá uma depurada no mercado. Exatamente, exatamente. Tem que saber lidar com as situações, tem que se adaptar. Tem vendedores, principalmente o pessoal parte externa, teve uma dificuldade para se adaptar a isso. Depois foi tornando algo natural. Hoje é natural, eu não vejo nada de diferente, vamos dizer assim. O jovem hoje, quando chega aqui, tem a mesma pegada que você tinha? Tem menos, tem mais? Como é que você define isso? Eu acho que é muito de pessoa, mas alguma parte, não tão maior, mas é mais um pouco acomodado, assim, sabe? Eu acho que eles cresceram numa época onde a informação ela explode na tela do seu celular. Então, qualquer coisa que você precise hoje, você vai lá e faz uma pesquisa e vem a informação. Então, por esse fato, eu acho que deixou o pessoal mais acomodado, porque vamos pegar da época que eu tinha que ir lá abrir o arquivo morto para ficar entendendo o que era uma peça e tal, não sei o que lá. Hoje a galera vai lá e joga numa plataforma de vídeo e vê como é que faz para instalar. Então, eu acho que isso é muito cômodo, te traz muita comodidade. Então, eu tinha um professor que falava, eu não preciso saber, mas eu sei quem sabe e que vai me ajudar. Beleza, só que quem sabe acaba deixando a gente meio emburrecido, né? A gente vai... Se quem sabe está no teu bolso. Você vai... É simples, eu vou lá e pego. É o fato de usar uma calculadora. Se você pegar hoje uma calculadora... eu lembro de época de faculdade, eu não podia usar calculadora, tinha que fazer tudo na cabeça, então uma linha de raciocínio, conta tal, não sei o que lá. Depois você começa, eu nem preciso saber quanto é x mais x, x menos x. Eu tenho ali a calculadora, então você acaba meio que acomodando, né? E hoje já nem é calculadora, está no celular, né? Já está tudo lá. Exatamente. Vou te fazer uma pergunta para encerrar, que eu não sei a resposta do meu mercado, que é o do jornalismo. Sim. E se você me disser não sei, eu vou entender porque eu não sei da minha área. Que medo dessa pergunta. O que vai significar para você, como um gerente comercial de uma empresa importante como a CrossFox, a inteligência artificial? Ela vai te ajudar, ela vai te atrapalhar. Teremos vendedores através da inteligência artificial. O que você pode dizer? Olha, ela já existe em muitas situações, né? Tem esses chats aí agora que você joga um texto e cria você joga palavras e cria um texto. Você tem... hoje você vai pelo WhatsApp e entra no site, por exemplo, de uma empresa, já vem lá e você manda um oi, já vem aquela inteligência artificial e te responde tais situações. Eu acho que em alguns pontos ela vai ajudar, mas eu acho que nunca a gente vai deixar de precisar de um ser humano. Olho no olho. Um olho no olho. Eu acho que não tem como. Eu acho que, assim, a molecada nova aí, o pessoal novo que souber conversar, que souber falar, que souber dar a solução, eu acho que vai se destacar no mundo, no meio de um monte de pessoas que ficaram com preguiça de pensar. Pela comodidade de ter a inteligência, o celular, aquela coisa de te trazer as respostas. Eu acho que a pessoa que souber conversar, lidar e entender e tiver um interesse, eu acho que ela vai se destacar muito mais do que as outras. Sentimento, né? O ser humano. Porque a essência nunca vai fugir. Eu acho que o ser humano precisa de outro ser humano. A gente não vive... Não tem como a gente fazer as coisas sozinho, pelo que o pessoal acha, até usando uma inteligência artificial. Pelo menos até agora, né? Eu acho que vai durar um pouquinho mais. Eu também acho. Acho que não é para nós isso. Eu também acho que não. Eu acho que não. Eduardo Lopes, gerente comercial da CrossFox, foi uma verdadeira aula, né, que você deu para a gente, abriu um espaço na sua agenda para conversar e dar um monte de dicas. E eu sempre entendo que o Conexão CrossFox, ele está aqui para mostrar para as pessoas caminhos, como é que as coisas são. E você deu um monte de dicas importantes para aquele que está começando, e principalmente para aquele cara que fala assim, eu não sei vender. Essa é a frase que eu achava que não sabia também. Aí em algum momento talvez você tenha achado. Mas, na verdade, todo mundo vende tudo. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí.
E precisando, podem falar comigo, CrossFox. O Conexão CrossFox fica por aqui. Um abraço.